Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o querer dele esteja dentro de nós. E que nesta manhã nós possamos ouvir aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Nesta manhã, então, de antemão, gostaria de agradecer a irmã Suelen, que me ajudou a realizar esse sonho. Ter uma mesa linda para esta pregação. Afinal de contas, hoje eu gostaria de falar sobre a fé, a mesa, aqueles que acreditam em Deus e que praticam a sua palavra, olhando para a mesa. Posso acreditar que todos nós aqui, todas as crianças, possuem uma mesa dentro de sua casa. Talvez um pouco maior, talvez um pouco menor. Talvez com mais itens em cima, ou menos itens também. Aqui, com muito apreço, foi montado uma grande mesa de café da manhã para esta família, para a nossa família. Quando eu olho para a mesa, eu logo me lembro da comida que nós repartimos uns com os outros. Afinal de contas, nos reunimos ao redor da mesa para nos alimentarmos, para tomarmos o nosso café da manhã, para almoçarmos, para sairmos depois correndo para o trabalho, para a escola, para a faculdade. A mesa é sempre um ponto central de união, de recepção e de contato das pessoas que moram dentro daquela casa. Quando a gente lembra da mesa cheia de comida, eu lembro que foi através de algumas refeições que a Bíblia marca encontros específicos. Foi através de uma refeição que o pecado entrou no mundo lá no Éden. Foi através de uma refeição dividida em ceia que Jesus mostra que Ele era o Redentor, o Salvador do mundo. E que nós não deveríamos esquecer disso jamais. A mesa, então, se torna um símbolo, talvez até teológico, que nós possamos lembrar ao olhar dentro das nossas casas. Nesta manhã, eu gostaria de trazer esse significado transformador que pode ter a sua mesa. Vamos estudar juntos hoje 3 palavras, crianças, muito importantes que têm a ver com a mesa. Quando nós entrarmos dentro da nossa casa e os seus olhos fitarem rapidamente a sua mesa de jantar ou a sua mesa de estar, eu quero que você das 3 palavras que nós vamos estudar nesta manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 128. Leremos então apenas os 4 primeiros versículos. Livro de Salmos, o Salmo 128, verso de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Vamos fechar os olhos, pedindo para que Deus fale conosco. Pai Celeste, nós lemos a Tua palavra, o texto bíblico, e pedimos para que esse texto, nesta manhã, encontre morada dentro do nosso coração e que possamos sair daqui alimentados pelo Senhor. Que apenas a Tua voz, o Teu Espírito tenha espaço no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o Salmo 128 fala sobre uma bênção, a felicidade da família que teme ao Senhor. A família que teme ao Senhor é uma família que está ao redor dessa mesa. E o texto enfatiza no seu ápice, no verso 3, que a mulher será como uma videira frutífera e os filhos serão como brotos de oliveira, ao redor da mesa. O broto de oliveira é um broto muito interessante, porque é um broto que tem dificuldade de ficar forte,
É um broto que não nasce assim com muita facilidade. É um broto que precisa de uma raiz firme, que precisa de uma boa terra, precisa de um bom cuidado. A Bíblia compara então os filhos da casa como brotos de oliveira, que não vão dar frutos nos seus primeiros anos, mas que vão dar muitos frutos no futuro. E que esses brotos de oliveira precisam estar ao redor da mesa. A expressão hebraica para este termo, ao redor da mesa, é savi ou savive. Estar ao redor da mesa é savive, porque ao redor da mesa era muito mais do que sentar para comer uma refeição. Estar ao redor da mesa tinha um significado para o povo de uma forma muito especial, porque é ao redor da mesa que nós temos a oportunidade de olharmos uns nos olhos dos outros. É ao redor da mesa que nós podemos criar raízes e encontrar alimento necessário. É ao redor da mesa que nós vamos ter a oportunidade de olhar para o centro da mesa. Estar ao redor da mesa, savive, é algo muito importante, porque no centro da mesa precisa estar Jesus Cristo. Então a família que é abençoada, a família que teme ao Senhor, a família que é feliz, coloca Jesus Cristo no centro da mesa. E quando Cristo está no centro, todos que estão vivendo o savi ao redor estão olhando para aquele que traz o verdadeiro alimento. Se você quer ser abençoado, quer ter uma família abençoada, você precisa estar ao redor da sua mesa, olhando para o centro. E cada vez que a sua família estiver junta ao redor desta mesa, vocês precisam olhar para Jesus. A revelação já foi dada, nada está escondido, tudo aquilo que você precisa fazer está aqui. O nome deste livro se chama Bíblia, onde estão todos os relatos que o cristão precisa para seguir a Jesus Cristo. Se você quer viver um savive de verdade, no centro da sua mesa tem que ter uma Bíblia aberta. Você precisa buscar sabedoria em Deus para aplicar os conceitos, os preceitos desta palavra aos seus. Uma família que teme ao Senhor não pode se reunir na mesa apenas para alimentar o corpo, mas precisa se reunir à mesa para alimentar o Espírito. Praticar a fé à mesa é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. Este momento em que nós intencionalmente preparamos a nossa mesa para transmitir amor aos nossos, é o momento em que nós alimentamos o solo. Os nossos filhos estão postos ao redor. São como brotos que não vão dar frutos agora. As raízes deles são profundas. E se aqui, nesta terra, nesta mesa, não tiver alimento a eles, não se engane. Toda árvore, todo fruto, busca alimento em outro lugar. Não sei se você já teve a experiência de arrancar uma árvore do chão, uma flor do chão, alguma coisa com raiz do chão, e essa raiz ser uma raiz que vai assim para o lado, longa. Aquilo significa que aquela planta não encontrou o alimento necessário aonde ela foi plantada. Eu acredito que você, assim como eu, não deseja isso para os seus filhos, porque existem muitos alimentos ao redor deles. Internet, celular, más companhias, conselhos sociais, que estão ali tentando alimentar as nossas crianças diariamente. E muitas das vezes nós nos pegamos vendo as nossas crianças alimentadas por esse alimento que nós concordamos. Querido, esta manhã eu aqui para te dizer que se o seu filho está sendo alimentado pela internet, está faltando savi na sua casa.
Está faltando sentar ao redor da mesa, olhar para o centro, que é Cristo, abrir a Bíblia, ler o texto bíblico e buscar a Jesus Cristo em família. Se nós não fizermos isto como família, outros vão alimentar as nossas crianças. As crianças precisam buscar, junto aos seus pais, alegria, prazer de sentar na mesa, a mesa bonita, posta, e a ouvir os ensinamentos que o pai, a mãe, os avós têm a dar. São práticas, costumes, que nós precisamos retornar dentro de nossas casas. Talvez você seja de uma época como a minha, em que quando nós chegávamos na casa do avô, da avó, ninguém podia comer ou se alimentar antes da oração. Esse era um preceito, um costume, um savi. Que talvez você e eu fomos criados em cima dele e nós nem entendíamos o porquê. Apenas fazíamos referência ao respeito. Mas é muito mais do que o respeito ao alimento que vai ser compartilhado, a lembrança de que Deus nos deu. É a oportunidade daqueles que moram naquela casa de dizer: nós olhamos para o centro, nós olhamos para Jesus aqui nesta casa. Quantas vezes eu me lembro de chegar na casa da minha avó, Ana Regina, e não ter nada em cima da mesa, e ela ter a alegria de dizer: vamos conversar, eu vou preparar um lanche. Isso era saber. Ela parava tudo para me escutar, para ouvir as coisas de criança que eu queria falar. O que está faltando na sua casa, meu irmão? O que está faltando na sua casa, minha irmã? Olhem para o centro, coloquem Cristo no centro, busquem ao Senhor de todo o coração, e desta forma a sua casa vai ser abençoada, vocês vão ser felizes, a mulher vai ser como videira frutífera, e os filhos serão como esses brotos de oliveira, todos ao redor da mesa. Isso me faz lembrar algo muito interessante que a Bíblia diz no livro de Atos. A Bíblia fala de um casal, crianças, chamado Áquila e Priscila. Esse casal estava vivendo numa terra muito ruim. Historicamente, a cidade natal deles estava em guerra. E então, de uma forma protetora, eles resolvem sair dali e ir para a cidade de Corinto. Chegando lá em Corinto, eles encontram um outro homem chamado Paulo. E ali, conversando, descobrem que eles tinham a mesma profissão, eles faziam a mesma coisa, eles trabalhavam no mesmo assunto. Todos eles eram fazedores de tenda, eles faziam tendas para vender, esticavam o couro, os panos, subiam as madeiras, eles fabricavam tendas para vender. E ali, naquele momento, se desenvolve, por interesse, por uma relação, um acolhimento fantástico. Este casal traz Paulo para dentro da sua casa. Eu quero que você anote, se você puder aí. A primeira palavra que eu quero que você lembre é que esta mesa é uma mesa de alimento espiritual, não de alimento físico. Lembre-se que a mesa precisa nos alimentar espiritualmente, porque Jesus Cristo é o centro dela. Em segunda coisa, lembrem-se que a verdadeira mesa que traz alegria é a mesa de acolhimento. Esse casal olhou para Paulo, reconheceu nele uma profissão, sabiam que eles tinham a mesma profissão, e ali naquele momento eles resolveram abraçá-lo.
Crianças, mas não foi apenas um abraço. A Bíblia conta que ele foi morar junto na casa deles. Você já pensou o seu pai, a sua mãe, chamando um estranho, alguém desconhecido, para morar dentro da sua casa? Uau! Hoje em dia nem se passa isso pela nossa cabeça. Mas naquele tempo, foi exatamente isso que aconteceu. Paulo então é recebido à mesa, dentro de casa. A Bíblia diz que foram 18 meses, mais ou menos ali 1 ano e meio de convivência na mesma casa. Um tempo de acolhimento, de compartilhar. Certamente 1 ano e meio dá para se compartilhar brigas, dá para se compartilhar sonhos, dá para se compartilhar amor, dá para se compartilhar o próprio ofício, o fazer tendas. E pela estrutura arquitetônica das casas daquela época, não existia talvez um espaço, um escritório, um home office, sabe? Para você fechar a sua porta e você viver ali o seu trabalho, fazendo tendas sem incomodar ninguém. Não. Provavelmente o cheiro do couro queimado, do couro esticado, era misturado com o cheiro da comida, do cheiro então do entrar, do sair, o cheiro da roupa, era misturado tudo junto. Eles compartilhavam uma mesa completa. Já passou pela sua cabeça buscar pessoas que têm o mesmo ofício que você? Qual foi a última vez que você resolveu acolher alguém que trabalhou ou trabalha no mesmo assunto que você? Queridos, a Bíblia é muito inteligente. O nosso Senhor Jesus abriu as portas de relacionamento para todos nós de forma intencional. Se Ele colocou pessoas na sua vida, do seu trabalho, do seu ramo, é para que você tenha linguagem específica para conversar, para dialogar com aquela pessoa. É para que você possa convidá-la para sua casa, montar a mesa tão bonita, deixá-la posta e poder falar que ali, na sua casa, o centro da sua mesa não é o cardápio de Natal, mas é Jesus. Nós perdemos a oportunidade de evangelizar, de falar do amor do nosso Deus, porque nós não estamos nos preocupando em colocar a mesa posta com Jesus no centro. Eu quero te encorajar nessa manhã de você preparar algum tempo, agora no final do ano, Natal ou Ano Novo, e convidar alguém do seu trabalho, alguém que tenha o mesmo ofício que você, que compartilhe a mesma luta, a mesma dificuldade. Chame ela para sua casa para tomar um café, monte uma mesa bonita, abra a Bíblia e diga: deixa eu orar por você, porque aqui na nossa casa, antes de nós compartilharmos o alimento, nós falamos daquilo que está na Bíblia, nós oramos, nós cantamos. Esta é a oportunidade de trazer aqueles que estão fora para conhecer um verdadeiro Savi. Ter alimento próximo da mesa é algo muito importante para o crescimento do cristão. Crianças, jovens, adolescentes estão se formando sem essa base alimentar. Não estão sendo nutridos com aquilo que se faz necessário, que é a experiência bíblica na palavra de Deus. Muitas vezes nós nem sabemos o que é experiência, como transmiti-la aos nossos filhos. Abra sua Bíblia aí em Salmo 78, versos 2 e 3. O Salmo 78, versos 2 e 3 diz assim: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores feitos pelo Senhor. Eu não sei qual foi a última vez, você, avô, avó, que você parou na sua casa para contar os feitos do Senhor. Você tem aberto a sua boca para isso? Você contou já para os seus filhos, para os seus netos, aquilo que o Senhor Jesus fez com você? Não deposite na igreja esta responsabilidade, porque em nenhum momento o texto bíblico menciona que o Savi é feito dentro da igreja. A igreja tem outras responsabilidades para com as famílias, mas a responsabilidade de produzir alimento para a sua família é sua. Você precisa lembrar que nós precisamos contar
às próximas gerações os feitos do Senhor. O Salmo 78 vai trazer essa lembrança que nada pode ser escondido. Contem às próximas gerações os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor Deus fez em você e através de você. Algo que a nossa cultura não valoriza tanto, mas que é necessário nós como igreja, como povo de Deus, voltarmos a essa prática, são as rodas de conversa em casa. Promovido pela minha esposa, algo que ela gosta muito dentro da nossa casa, nós criamos dentro da nossa cultura familiar o dia do chá. Apesar de sermos 3 homens, a única mulher ali gosta de tomar o seu chá. E então, nós como homens também estamos ali aprendendo junto com ela este momento. E de vez em quando, pelo menos ali uma vez por mês, a minha esposa relembra: hoje vamos ter um dia de chá. E aí todos nós já ficamos alegres, felizes, porque no dia do chá, apagamos todas as luzes da casa, os meninos acendem as lanternas, nós fazemos chá para todos. Sentamos ao redor da mesa para conversar à luz de lanternas. Eu quero te animar, meu irmão, nesta manhã, a você criar momentos intencionais com os seus filhos, com os seus netos. Nós precisamos estar ao redor da mesa novamente, fazendo aquilo que Deus espera de nós. Contando os feitos, as maravilhas que Ele fez. E ali naquele momento, no nosso momento de chá, nós temos a oportunidade de orar uns pelos outros, nós elogiamos uns aos outros, nós queremos trazer palavras de alegria uns para os outros, nós queremos exercitar um tempo de ouvido, um tempo de acolhimento, um tempo de alimento espiritual. Sempre encerramos esse momento lendo a Bíblia, muitas vezes chorando, porque nós nos sentimos tão comovidos em ter a alegria de compartilhar um pouco daquilo que Deus fez através da nossa vida como casal com os nossos filhos. E nós queremos que eles aprendam que o Deus do Pai deles é um Deus de experiência. O futuro nós não sabemos o que vai acontecer com eles, mas nós cremos que aquilo que nós vivenciamos com Deus, nós não vamos esconder dos nossos filhos. Como diz o verso 4 do Salmo 78, nós vamos contar às próximas gerações. Querido, isso é tão forte, isso é tão poderoso, quando nós trazemos esses preceitos para a mesa, que a Bíblia diz nesse salmo mais à frente, que as próximas gerações podem mudar por causa daquilo que vai sair da sua boca. Você pode acreditar que os seus netos, que ainda hão de nascer, como diz o salmo, vão ser impactados por causa daquilo que você diz, por causa daquilo que você está falando do seu Deus? Abra sua boca. Não esconda as maravilhas do Senhor. Paulo estava ali com aquele casal, Priscila e Áquila, e ele viveu momentos à mesa, e ele compartilhou aquilo que ele conhecia de Deus, e houve troca intencional ao redor da mesa. Algum tempo se passou, e esse casal conheceu um homem chamado Apolo. Apolo falava da mensagem, falava então das escrituras, nas igrejas, nas sinagogas. E quando Priscila e Áquila ouvem então Apolo falando sobre isso, eles descobrem que os ensinamentos que Apolo tinha eram limitados. Apesar da Bíblia identificar ele como um grande estudioso da palavra, um cara muito eloquente, um ser muito ali importante para a proclamação dentro da sinagoga, ele só conhecia a história até a parte de João Batista. Ele só conhecia até o batismo de João Batista.
E é interessante que Priscila e Áquila já tinham uma visão diferente, porque já tinham vivido experiências à mesa. Então Priscila e Áquila resolvem, diz o texto bíblico lá de Atos, resolvem então abraçar Apolo, levam ele para dentro de casa. O termo grego usado nesse momento diz que era como se fosse um abraço, algo que completasse Apolo, algo que pudesse pegá-lo pela mão e trazê-lo para dentro de casa. Nós aprendemos então com este gesto de pegar pela mão e trazer para dentro de casa, que às vezes as pessoas que Deus está confiando a nós precisam de um crescimento intencional, precisam de um andar discipular, precisam ser chaleirados, acalmados, convencidos, pegados pela mão, trazidos com confiança até a sua casa, colocado à mesa. E o texto bíblico vai dizer que ali dentro de casa, eles ensinaram outras coisas para Apolo. Meu irmão, minha irmã, se você quer repreender o seu filho, o lugar de repreender o seu filho é na mesa. Não é na frente das pessoas. Se você quer dizer alguma coisa ao seu colega de trabalho, chame ele para um café, coloque ele na mesa. Áquila e Priscila não se levantaram no meio da sinagoga e falaram: ei, você está pregando errado, não é assim não, está faltando uma parte. Toda repreensão que é feita com amor, que gera crescimento, é feita dentro de casa, à mesa posta. É ali que nasce este crescimento espiritual. Anote essa terceira palavra: crescimento. Crescer espiritualmente tem a ver com ser cuidado em todos os aspectos, em um lugar de segurança, à mesa. Crescer espiritualmente tem a ver com olhar para o centro, abrir a Bíblia e saber aquilo que nós precisamos buscar como resposta. Crescer espiritualmente tem a ver com ser abraçado, se sentir amado. Esses trechos de história nos ensinam nesta manhã que para ter uma mesa posta, que para ter fé nesta mesa posta, nós precisamos ser intencionais. O tempo não acabou para você. Você pode hoje mesmo ajustar essa prática na sua casa. Quando você chegar em casa, abrir a porta da sua casa, eu quero que você lembre dessas 3 palavras. A primeira delas é que essa mesa que existe na sua casa é de alimento. A segunda palavra é que essa mesa é uma mesa de acolhimento para você convidar pessoas que não conhecem Jesus. E a terceira palavra é uma palavra de crescimento, porque todo aquele que Deus confiou a você precisa crescer espiritualmente. E é na palavra, é na sua mesa que você vai ter essa oportunidade de ajudar a pessoa a conhecer mais de Jesus. Às vezes ela até conhece, como Apolo conhecia, mas precisa continuar sendo impactado pela palavra. A nossa igreja vive um movimento disciplinar através do discipulado. É através do discipulado que nós aprendemos a disciplina bíblica. É através do discipulado que nós aprendemos a confiar nas pessoas que estão vivendo o Savi junto conosco. É através deste momento discipular que nós aprendemos a chorar, a colocar as nossas mágoas, porque é ao redor da mesa, trocando uma xícara de café, um copo de suco, que as nossas armas são baixadas, que nós deixamos o nosso ego de lado e nós ficamos disponíveis para sermos moldados por outros.
Talvez nessa manhã você é uma dessas pessoas que não está encontrando na sua casa um lugar de Savi. Mas como pastor dessa igreja, eu quero te dizer também que aqui, nesta casa, existem muitos lares que podem te receber. Muitas casas que podem te abraçar, que podem te ajudar a ter crescimento. Esteja aberto a levantar a sua mão e procurar um dos pastores e dizer: pastor, eu preciso de uma casa dessa, porque eu não estou conseguindo olhar para o centro da minha mesa, e eu não estou conseguindo ver Jesus Cristo. Nós estamos aqui para isso. Este é o papel da igreja, de te ajudar a encontrar o caminho. Se você tem lugar na sua mesa, na sua casa, para mais uma pessoa, que você possa levantar a sua mão, procurar um dos pastores e dizer: pastor, na minha casa pode ser aberto um novo pequeno grupo em 2026. Pastor Mateus vem com muitas ideias para o ano que vem com o nosso discipulado, e eu gostaria de te encorajar a abrir a sua casa para isso. Eu gostaria de encorajar você, pai, você, mãe, a abrir a sua casa para receber outras crianças. Gostaria de encorajar as crianças a pensarem em amigos que moram no seu prédio, no seu condomínio, que podem sentar junto com você à mesa e podem ali, junto com você, em um lanche, ouvir as histórias que vocês escutam no crescer. Porque é através da nossa vida que nós vamos poder impactar a vida de outras pessoas. Que a partir deste domingo, não apenas do ano que vem, você experimente uma mudança de cultura na sua mesa. Crie a sua própria cultura à luz da Bíblia, com base nos preceitos bíblicos. Crie algo só de vocês, para marcar a vida de todas as pessoas que moram com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai Celeste, nesta manhã Tua palavra foi pregada à mesa. E de uma forma simbólica, todos nós estamos buscando estar ao redor da mesa. Não queremos que a mesa divida, mas queremos que a mesa possa unir as famílias. Pai Celeste, capacita-nos para isso. Capacita, Senhor Deus, o Teu povo para isso. Que possamos, Senhor Deus, sair nesta manhã temerosos, mas felizes sobre aquilo que o Senhor vai fazer ao redor da nossa mesa. Queremos, Senhor Deus, viver o Savi. Queremos que os nossos filhos possam encontrar alimento espiritual ao redor das nossas mesas, nas nossas casas, e não em outros lugares. Queremos abrir, Senhor Deus, as nossas mesas para acolher outras pessoas. Quem sabe, aqueles que trabalham conosco. Queremos ajudar a todos a crescer espiritualmente com o Senhor. Às vezes, Senhor Deus, não nos sentimos capazes. Por isso pedimos a Tua ajuda, que o Senhor possa fazer isso por nós, junto conosco. Colocamos a Tua igreja no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de fazer um apelo sobre as nossas famílias. Eu acredito que Deus é um Deus de famílias, que está cuidando dos detalhes, que quer ver o pai e a mãe felizes. E eu queria convidar você nesta manhã, se você quer que a sua casa tenha uma experiência diferente ao redor da mesa, se você acha que sente que algo falta ao redor da sua mesa, queria te convidar a colocar de pé, a se colocar de pé, porque eu gostaria de orar pela sua casa. Se você quer viver o Savi,
ao redor da sua casa, da sua família, amando e recebendo os outros, mesmo sem saber como. Se coloque de pé nessa hora. Eu quero orar por você. Pai Celeste, estas pessoas publicamente estão tendo coragem de reconhecer uma falta, uma falha. Senhor Deus, esses irmãos são corajosos, porque expor as nossas famílias é algo muito difícil. Por isso que eu te peço, Senhor Deus, abençoa esse povo. Traga estratégias novas, traga união, Senhor Deus, matrimonial, traga união familiar, traga união entre pais e filhos, mães e filhos e filhas, Senhor Deus, para essas casas, que essas famílias sejam abençoadas pelo Senhor, que elas possam sentir a mudança, Senhor Deus, do Senhor sobre elas. Pai Celestial, nós clamamos isso ao Senhor, porque o Senhor é o único que pode fazer a mudança dentro das nossas casas. Nós queremos crescer espiritualmente com o Senhor, estando com a nossa fé ao redor, olhando para Jesus Cristo, que essas famílias encontrem na igreja, nos irmãos que estão ao seu lado, força, Senhor Deus, e participação mútua nesta missão. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados.